7h36, Larissa Gaudencio. 7h36, a hora está passando rápido, já já a gente chega ao final do nosso programa, mas ainda dá tempo de trazer mais informação. Vamos conversar agora, já está conosco pela linha telefônica? Está conosco pela linha telefônica aqui no Jornal da Fã, o presidente do Sintese, professor Roberto Silva. Bom dia, professor, seja bem-vindo ao Jornal da Fã, obrigada. Bom dia, professor Roberto Silva. O Sintese faz uma denúncia relacionada aos atendimentos no IPS Saúde, é isso mesmo? Olha, João, inicialmente eu quero agradecer pelo espaço. Acho que esse espaço acaba sendo, nessa temática, um espaço de utilidade pública, porque o que está ocorrendo no IPS Saúde é uma situação de extrema gravidade, né? O IPS Saúde, depois que alterou o processo de pagamento dos valores dos servidores, aumentando em 50% a nossa contribuição, piorou o atendimento, porque passou a limitar um quantitativo de exames, de consultas dos servidores segurados do IPS. E o Sintese tem sido procurado, João, por uma série de professores que têm problema oncológico, têm câncer, e estão com seus serviços sendo negados pelo IPS Saúde, serviços de consultas, de exames que precisam ser realizados, e o IPS está negando o acesso a esses segurados do IPS que estão sendo negados esses serviços. Em relação aos professores que têm problemas de câncer, é um problema de vida, né? É um problema de vida. A vida dos servidores, dessas pessoas, estão sendo colocados em risco pelo IPS Saúde por negar o atendimento. E por isso que o sindicato está solicitando uma intervenção do Ministério Público Estadual. Nós entendemos que é preciso ter uma intervenção urgente, mas ao mesmo tempo nós estamos convocando os professores, todos os professores que têm doenças crônicas, que estão tendo seus serviços negados e suas vidas estão sendo colocadas em risco pelo IPS Saúde, que procure o sindicato para que a gente acione o judiciário para assegurar esse serviço. A gente não pode esperar que as pessoas morram porque o IPS Saúde tem uma política de negar o atendimento aos servidores. É um absurdo o que está ocorrendo e isso tem que ser resolvido imediatamente. Não dá para o governador Fábio Mitidieri ver a vida das pessoas sendo colocada em risco pelo IPS Saúde e não intervir. Tem que intervir e mudar essa política com urgência. Mas a gente buscou a presidência do IPS para tentar resolver, não resolveu. Estamos buscando o Ministério Público e vamos também buscar o Judiciário para tentar resolver essa situação, João. Perfeito. Estamos conversando aqui no Jornal da Fã com o presidente do Sintese, Roberto Silva, que está expondo uma situação em relação aos atendimentos no IPS Saúde. Professor, em relação a essa reunião que o senhor informou que teve com o presidente do IPS Saúde, em relação a essa cota, houve alguma alegação, algum argumento em relação sobre a existência dessa cota para atendimento de pessoas que fazem esse tratamento oncológico? Explica um pouco para a gente, por favor. Veja, Larissa, a cota, ela é estabelecida na lei que alterou, que aumentou o desconto dos servidores, também estabeleceu cotas. Inclusive, nós já denunciávamos, quando a lei foi aprovada, os problemas que isso poderia gerar. Só que o IPS, ele precisa flexibilizar no nosso entendimento, ele precisa flexibilizar no caso das doenças que são crônicas, doenças que precisam de tratamentos, que as pessoas precisam de medicação, precisam fazer seus exames. E o IPS, ele está usando essas cotas da pior forma possível. Por exemplo, se eu for na urgência do IPS e precisar fazer um exame de sangue, por exemplo, e depois eu ir para o médico e o médico solicitar um exame, eu não tenho mais como fazer antes de 6 meses. Então, o IPS não flexibiliza situações, por exemplo, da urgência, do tratamento de urgência e do tratamento comum que as pessoas têm que fazer. Mas em relação às doenças, essas doenças crônicas, como câncer e outras doenças crônicas, tem que ter a flexibilidade, porque a vida das pessoas está sendo colocada em risco. Por isso que a gente está buscando o judiciário. Nós ontem já entramos com uma série de ações judiciais contra o IPS, e estamos solicitando
solicitando dos professores que procurem o sindicato para que a nossa assessoria jurídica busque o judiciário, mas estamos também pedindo a intervenção do Ministério Público, da Procuradoria de Saúde do Ministério Público. O sindicato está fazendo isso. Os servidores, os demais servidores, como é que o IPES está tratando? Tem que ter uma intervenção do Ministério Público urgente dentro do IPES Saúde para assegurar que a vida das pessoas seja tratada com respeito. Perfeito. A gente agradece aqui a participação do presidente do Sintese, Roberto Silva, por trazer essas informações. É claro, a gente pede que qualquer atualização seja fornecida para a gente em relação a esse trato, essa conversa, essas requisições que, é claro, o Sintese está fazendo em nome da categoria e dos pacientes também que fazem tratamento oncológico através do IPES Saúde. Roberto, muito obrigada pela participação. Agradecer, Larissa. Assim que a gente tiver confirmado reunião com o Ministério Público, nós estaremos informando a imprensa, porque a gente entende que é fundamental essa intervenção do Ministério Público nesse momento dentro do IPES Saúde. Um abraço, bom trabalho a todos. Obrigado, então, ao professor Roberto Silva, presidente do Sintese, trazendo aí a denúncia sobre essa questão dos atendimentos oncológicos, né, que estão sendo reduzidos, negados no IPES Saúde. Mas, a gente, claro, aqui cumprindo o nosso papel jornalístico no Jornal da Fã, o democrático do Rádio Sergipano, vamos ouvir o posicionamento do IPES Saúde. Já está conosco pela linha o porta-voz do IPES Saúde, Leonardo Dias. Leonardo, bom dia. Bom dia, João. Bom dia, Larissa. Bom dia, ouvintes do Jornal da Fã. Léo, fala pra gente um pouco, por favor, explica pra gente em relação à existência dessas cotas. O Sintese traz essa posição, então, sobre a existência dessa cota, pede a flexibilização delas exatamente para os pacientes que fazem esse tratamento oncológico. Como é que o IPES Saúde se posiciona diante disso, por favor, Leonardo Dias? Larissa, aproveitando a audiência aí do Jornal da Fã, atualmente 1.000 pacientes oncológicos são acompanhados de forma prioritária pelo IPES Saúde. Destes 1.500 são assistidos por um projeto que foi criado no ano passado, o IPES Você. Trata-se aí de uma sala de acolhimento que é dedicada para garantir exclusivamente a atenção integral desses pacientes. Então, nesse serviço é ofertado o suporte emocional, o social, o logístico. O foco principal é que os profissionais ele acompanhem aí de forma acolhedora cada etapa do tratamento oncológico. Com relação à matéria publicada pelo Sintese ontem, né, sobre a denúncia de radioterapia, o IPES esclarece que 6 pacientes requisitaram um tipo de tratamento novo que é considerado extra-rol, que só pode ser viabilizado aí de forma judicial. Então, não tem como o IPES liberar, porque não está na cobertura, né, do IPES Saúde. É importante frisar que o IPES Saúde ele é uma autarquia estadual, ou seja, não se configura como um plano de saúde. Então, ele não é regulado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, já que ela estabelece aí regras próprias para sua atuação. Com relação às cotas que o Roberto mencionou, as cotas de autorização de procedimentos, nós reforçamos que hoje o IPES possui cerca de 370 clínicas credenciadas, clínicas que compõem aí a rede credenciada. Cada clínica ela tem, né, uma cota para liberar. Ela tem uma cota para liberar exames, procedimentos, né, cirurgias. Essa cota ela é regulada mensalmente pela nossa central de autorização, pela nossa perícia. A gente esclarece que no caso de um paciente oncológico, assim como na sala de atendimento que eu falei no início da entrevista, né, no projeto IPES Você, paciente oncológico ele é tratado de forma prioritária. Entendeu? O IPES entende a importância da vida, então a gente acaba dando celeridade a qualquer tipo de solicitação, seja de marcação de consulta, de liberação de exames, de cirurgias. Esse tratamento ele é agilizado, existe uma celeridade, só para deixar claro. Com relação também, Larissa e João, ao descredenciamento, né, de profissionais de algumas especialidades, como foi mencionado pelo Sintese em uma matéria publicada no site deles, houve sim, de fato, né, o descredenciamento da cardiologia, houve também recentemente da ortopedia e da urologia.
Essa foi uma medida adotada pelo IPE Saúde, seguindo uma tendência nacional de verticalização da assistência à saúde. O foco principal é fortalecer a rede própria do Instituto. Tudo isso para garantir mais eficiência e qualidade no atendimento dos nossos mais de 110 mil beneficiários em todo o estado, Larissa e João. Léo, antes da gente finalizar, essa matéria que você menciona também traz outra denúncia, que é sobre o fato de hospitais e clínicas estarem negando ou suspendendo o atendimento do IPE Saúde. Isso se confirma? Não, isso daí foi justamente o que eu acabei de falar sobre cardiologia, né? Beneficiários Perfeito. do IPES que procuraram o Primavera e algumas clínicas, eles não conseguiram realizar o atendimento de cardiologia, justamente porque nós descredenciamos essas clínicas, porque o IPES decidiu fortalecer a rede própria, seguindo aí uma tendência de mercado nacional. Isso aconteceu no ano passado com o Hospital São Lucas, quando nos comunicou, né, e acabou encerrando a parceria com a pediatria. Eles estavam verticalizando o serviço deles e o IPES, acompanhando essa tendência de mercado, segue fazendo o mesmo. Várias ações concretas já foram realizadas, fortalecemos o nosso call center, inauguramos o nosso primeiro centro de terapias integradas para pacientes neurodivergentes do estado. Entregamos também recentemente o centro de ortopedia, que fica anexo à reabilitação. Investimos na ampliação e na modernização das nossas unidades regionais do interior, Estância, Simão Dias, entregamos um prédio novo em Itabaiana e em breve o Sertão do Estado vai ter a sua unidade do IPE Saúde em Glória e Lagarto vai ganhar uma nova sede. Então são ações que reforçam o nosso compromisso, o compromisso do governo de Sergipe, do IPES, em continuar prestando um atendimento de qualidade para os nossos beneficiários. Perfeito, conversamos aqui no Jornal da FAM com o porta-voz do IPE Saúde, Leonardo Dias. Leonardo, a gente agradece a sua participação. É claro que a gente vai continuar acompanhando essa situação e a cada informação nova que surgir, a gente traz você novamente aqui para poder estar fazendo esse contraponto. Oi, perfeito? Me permita, por gentileza, aproveitar a audiência só para convidar os pais, né? Nesse sábado, vamos ter o segundo encontro de pais e filhos, vai ser no Centro de Terapias Integradas. Estamos no Abril Azul, é um momento de conscientização sobre o autismo, então o IPES está preparando aí uma programação especial, né? A partir das 8h30 da manhã, acolhimento com psicólogo, oficina com pais e filhos. O IPES entende a importância desse mês, das pessoas, das crianças, né, com transtorno do espectro autista. Então a gente reforça sábado, 8h30 da manhã, Rua Tennyson Ribeiro, 530, Salgado Filho, em Aracaju. O convite está feito. Obrigado, viu, Larissa? Obrigado, João. Obrigada. Léo, a gente que agradece aqui sua participação e agradece também os esclarecimentos, mas é claro que a gente vai continuar acompanhando, porque são denúncias importantes que merecem um alerta, né, aí do Sintese. A gente vai continuar acompanhando essa situação aqui no Jornal da FAM. Qualquer coisa requisitaremos para sua participação aqui novamente. Ótima quinta-feira para você.